Olá! Neste vídeo vamos ver como calcular o rateio de custos indiretos no nosso já conhecido Hospital Crocetta Rossa. Temos departamentos no hospital que ganham dinheiro com o paciente, como o pronto-socorro, a UTI e o centro cirúrgico. São os departamentos produtivos. Esses departamentos precisam de áreas de apoio para prestarem o serviço. Por exemplo, precisam da área de TI para acessar o prontuário eletrônico, precisam da logística para comprar suprimentos e da farmácia para separar os medicamentos. São os departamentos auxiliares. Estes possuem custos e despesas, mas não recebem nada diretamente do faturamento do hospital. Então, nada mais justo que os departamentos produtivos paguem a conta dos departamentos auxiliares. A pergunta é: quem paga quanto e para quem? Então, chega de papo e vamos para o Excel. Como sempre, o link para a planilha está na descrição do vídeo. Aqui nós temos a lista de departamentos auxiliares à esquerda e de departamentos produtivos à direita. A ordem dos departamentos tem a ver com quem presta serviços para quem. A TI serve à logística, ambos servem à farmácia e os três servem aos departamentos produtivos. Essa organização vai ser muito importante para a divisão final dos valores, para o rateio final. Vamos começar olhando aqui as contas de rateio, que são água, telefone, internet, aluguel e energia elétrica. O primeiro passo é definirmos o que será usado para dividir cada uma dessas contas. A área ocupada, por exemplo, em metros quadrados, pode ser usada para calcularmos quanto cada área deve arcar pelo aluguel. Quanto maior o departamento, teoricamente, mais ele deve pagar. Outros fatores que podem ser usados aqui pelo hospital são número de funcionários, requisição de medicamentos, potência utilizada por equipamentos elétricos, quantidade de roteadores e acessos aos sistemas. Pacientes atendidos e cirurgias realizadas também vão ser usados para rateio, mas de uma outra forma no final do vídeo. Para cada uma das nossas contas, de água, telefone, internet, etc., a gente tem uma base de rateio. Essa base de rateio é definida pelo próprio hospital, geralmente pela área de custos ou pela área financeira. Então, por exemplo, a água vai ser rateada por número de funcionários. Pressupõe-se que quanto mais funcionários eu tenho em um determinado setor, mais água o setor vai gastar. A gente também tem aqui o valor total de cada conta. Então, o hospital, por exemplo, gastou R$580 mil só em aluguéis e R$370 mil em energia elétrica, o que dá um total de R$1.323.000. A gente também levantou os custos próprios de cada área, que são individuais para cada setor. Então, por exemplo, a TI tem um custo de R$89 mil só de mão de obra indireta. A logística gastou R$63.800 em materiais diversos. O centro cirúrgico utilizou R$81 mil em depreciação. Com esses dois dados, o primeiro passo agora é ratear e ver quanto cada departamento vai pagar dessa conta aqui, já que os custos próprios estão devidamente separados. Primeira etapa aqui é calcular a taxa de rateio. Ou seja, se eu estou usando como base de rateio o número de funcionários, para um funcionário apenas, quanto ele deve pagar de água. A conta é muito simples. Eu vou pegar o total da minha conta de água e vou dividir pela base de rateio, o número de funcionários, então pelo número total de funcionários que eu tenho nesses setores. O valor aqui da taxa de rateio é de R$790,87. Agora, para saber quanto a TI deve de água dentro dessa conta que ia ser dividida, eu vou pegar essa taxa de rateio de R$790 e multiplicar pelo número de funcionários que a TI tem, que são 18. Então, a TI, dentro dos 208 mil, arca ou deve arcar com R$14.200. Como a gente vai fazer isso para todas as contas e como alguém pode querer mudar a base de rateio, ao invés de fazer manualmente o cálculo, vamos usar o ProcX para automatizar a nossa planilha. Se você não conhece o ProcX, pode dar uma olhada no link que está na descrição do vídeo, vale muito a pena, é uma ferramenta ótima. Mas você consegue acompanhar aqui com a gente. Eu vou editar, primeira coisa, né? Eu vou editar aqui essa fórmula, eu vou continuar usando o J20, só que a diferença é que ao invés de selecionar já aqui, que era número de funcionários, eu vou usar o ProcX para que o ProcX procure qual é o número de funcionários que eu tenho no total. Então, primeira coisa, eu vou colocar aqui o L20, que é o nome do meu critério, né, a base de rateio, ponto e vírgula. Vou selecionar onde ele vai procurar esse critério,
que é aqui entre B4 e B11, F4 para travar, ponto e vírgula. Se ele encontrar, por exemplo, o número de funcionários, eu quero que ele me traga o equivalente aqui dessa seleção, que é o 263. Também vou dar F4 para travar, porque eu vou calcular esses valores aqui para baixo. Fecho parênteses e dou Enter. Então, eu tenho os mesmos R$ 790. Quando eu copio aqui para baixo, eu tenho também quantidade de roteadores calculada para conta de internet, o aluguel, etc. O interessante aqui é que se amanhã, por acaso, eles trocarem a base de rateio do aluguel, por exemplo, para número de funcionários, ele troca automaticamente aqui o valor calculado. Vou fazer o mesmo ajuste aqui para o nosso rateio. Vou pegar a taxa de rateio, vou travar a coluna, porque eu vou copiar essa fórmula aqui para a direita depois, e aqui eu vou multiplicar por PROC-X, abro parênteses. Vou buscar a base de rateio, vou travar a coluna também, porque eu vou andar também para a direita, ponto e vírgula. Onde ele vai buscar? Aqui nessas células que eu vou deixar fixas, ponto e vírgula. Se ele encontrar, ele vai trazer aqui nesse primeiro caso da TI. Aqui eu não vou travar a coluna, eu vou travar a linha. Por quê? Porque eu quero que isso mude conforme eu vá copiando para a direita. Fecho parênteses e dou Enter. Eu tenho os mesmos 14.000. Quando eu copio agora para baixo e para a direita, eu tenho os valores corretos. Para você testar, ver se a sua fórmula está certinha, você pode pegar qualquer linha dessas aqui e a soma dessas parciais, obviamente, tem que dar o total aqui da conta. Para cada um dos departamentos, eu vou calcular o subtotal. Eu usei o Alt e igual para gerar esse soma automático. E, de novo, você pode fazer um cálculo final aqui, uma conferência final do valor total do rateio, tem que ser igual à soma das contas. Agora a gente pode calcular quanto cada área custou para o hospital, então eu vou colocar aqui igual o subtotal de custos próprios mais o subtotal das contas de rateio, então eu tenho 205.000 da TI, 412 da logística e 456 da farmácia. Lembrando que, como esses departamentos não têm faturamento, esses custos aqui terão que ser absorvidos pelos departamentos produtivos. E aí eu posso aqui colocar a soma total de todos eles, que tem que ser justamente a soma desses dois aqui. A gente viu que da esquerda para a direita os departamentos vão prestando serviço para os demais. Isso significa que a TI presta serviço para a logística, a TI e a logística prestam serviço para a farmácia e todo mundo presta serviço para os departamentos produtivos. Então, quando a gente vai fazer o rateio por departamento, a logística vai absorver um pouco do custo da TI. A farmácia vai absorver um pouco do custo da logística e da TI, e isso precisa ser devidamente calculado para que não haja uma duplicidade ou até uma falta de valores no custo total. Primeiro passo aqui é repetir o CIF, o custo indireto de fabricação ou de serviços, mas com sinal negativo. Por que negativo? Porque a TI não vai pagar esse valor. Quem vai pagar são os outros departamentos. Então, de uma maneira contábil, a gente apresenta aqui que esse valor vai ser retirado da TI, mas que ele estará nos outros departamentos. Isso também vai acontecer com a logística e com a farmácia, mas com algumas pequenas diferenças a gente já vai ver. Aqui a gente também tem uma taxa de rateio a calcular, que é o número de acessos ao sistema. Só que tem um detalhe importante. A TI executou, realizou alguns dos acessos dentro desses R$22.000, mas ela não vai poder pagar ela mesma, então os outros deverão absorver esse custo. Matematicamente falando, a gente antes tinha usado a conta total, o valor total a ser rateado, dividido por todo mundo, por todos os departamentos, pela soma de todos os departamentos. Agora não, a gente só vai, por exemplo, no caso da TI, dividir pelo número total de acessos de todos os outros departamentos, exceto o da TI, porque assim a gente consegue fazer
o rateio corretamente. Então, ao invés de 22.487 acessos, a gente vai ter uma soma aqui de 22.075 acessos. A gente vai usar o ProcX para ajudar a gente no caso de uma troca aqui da base de rateio, mas a gente infelizmente não vai conseguir aproveitar a fórmula inteira para os demais, a gente vai ver por quê. A taxa de rateio vai ser menos esse valor negativo aqui, eu estou colocando menos para ajustar para positivo para poder calcular o custo corretamente, e eu vou dividir pelo ProcX, número de acessos ao sistema, ponto e vírgula, vou pegar aqui todos os itens F4. Aqui a diferença é que eu vou pegar os totais, vou dar F4, menos o que ele encontrar aqui na coluna da TI. Então, na prática, estou dando F4 aqui para travar, na prática, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os 22.487 e tirar já os 412. Fecho parênteses e dou Enter. Aqui, se eu copiar para baixo, eu vou ter que fazer alguns ajustes que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Agora, eu quero saber como eu vou dividir esse custo da TI, esses 205 mil, entre todos os demais departamentos. E aí, a gente já fez isso, que é a taxa de rateio, vou travar a coluna, vezes ProcX, abro parênteses, vou buscar o acessos ao sistema, travo a coluna, ponto e vírgula, onde eu vou buscar aqui nos critérios, F4 para travar, ponto e vírgula, o quanto a logística utilizou, F4, mais um F4 para travar só a linha, fecho parênteses e dou Enter. Quando eu copio aqui para a direita, eu tenho os demais valores. Novamente, para você conferir, você pode selecionar todos esses aqui e tem que dar o mesmo valor do total dos custos da TI. Para calcular o da logística é parecido, mas com algum ajuste. Vai ser o total do CIF, que já tinha sido calculado, menos esse novo valor que foi absorvido. Então, o custo da logística não é apenas dos 412 mil originais, e sim 412 mil mais os 6.422. Para eu fazer o rateio, aqui primeiro eu preciso ajustar a taxa de rateio. Então, a taxa de rateio, primeira coisa, ele vai pegar dessa célula, dessa segunda célula que é da logística, e aqui em cima, se o meu critério é o número total de funcionários, eu tenho que, de novo, tirar o número de funcionários da TI, porque já foi absorvido, e também o número de funcionários da própria logística. Então, aqui eu tenho que fazer um pequeno ajuste. Eu peguei o total, aqui em verde, tirei o da TI e vou tirar também menos o da logística. F4 para travar e dou Enter. E já vou ajustar aqui a terceira taxa de rateio. Também não é desse total, mas desse. E eu tenho o verdinho aqui em cima, né, que é o total, menos o da TI, menos o da logística. Aqui vou dar F4, menos o da própria farmácia. F4, fechei parênteses e dei Enter. Aqui qual que é o meu total que vai ser rateado da farmácia, menos o total do CIF, menos o rateio da TI, menos o rateio da logística, que a gente ainda não fez. Então, por enquanto, está aqui em menos 533 mil reais. Aqui eu posso pegar as fórmulas do ProcX e copiar automaticamente, e ele já me dá o valor certinho. De novo, se amanhã a gente trocar aqui por quantidade de roteadores, por algum motivo, ele já troca automaticamente. Então, essa é a grande vantagem do uso do ProcX. Agora, dá para a gente saber realmente quanto é o custo indireto de serviço de fabricação dos departamentos produtivos. Alt Enter para dar a soma e vou copiar e colar para esses dois. Atenção, aqui a gente vai fazer o CIF dos departamentos produtivos. Por quê? Porque aqui estão só os valores de rateio dos departamentos
auxiliares. Então, a gente tem que somar os 616 mais o CIF original de cada um dos departamentos. Então, agora sim, a gente tem qual é o total de custos indiretos de fabricação de serviço de cada um dos departamentos produtivos. Para verificar a sua conta, você tem que comparar aqui os 6.235.000 com esses 6.235.000 aqui em cima. A grande utilidade desse método é verificar se a gente está tendo resultado positivo em relação ao faturamento nos departamentos produtivos. Para isso, a gente vai dividir os custos totais aqui por também bases específicas de rateio, que no caso aqui é pacientes atendidos para todos os departamentos exceto o centro cirúrgico e cirurgias realizadas só para o centro cirúrgico. Aqui na célula I38 eu vou colocar igual a quantidade de cirurgias realizadas e aqui eu vou colocar igual o número de pacientes atendidos no pronto-socorro e também na UTI. E para fazer o cálculo, eu vou dividir o total dos custos pelo total aqui no caso de pacientes atendidos. Então, cada paciente no pronto-socorro gera um custo indireto de R$ 550,23. Eu vou copiar e colar para a UTI, que dá um valor por paciente de 5.700, e quando eu colo aqui, ele vai dar uma divisão por zero, porque ele está pegando aqui esse valor que não existe, então eu vou puxar aqui para baixo e eu tenho um valor de R$ 19.163,42 por cirurgia realizada. Isso inclui, por exemplo, pessoal e material não envolvidos diretamente na cirurgia, como esterilização, limpeza, admissão de pacientes, serviço de TI, toda a infraestrutura necessária para o atendimento de cada cirurgia ou de cada paciente da UTI ou de cada paciente do pronto-socorro. E com isso finalizamos o nosso rateio. Se você tiver qualquer dúvida ou quiser saber mais sobre custos e despesas, deixe aqui nos comentários e até a próxima.